Da noite para o dia, João Goulart ele deixou de ser o presidente e os militares eles assumiram o governo do país. Para entender isso, é preciso voltar alguns anos atrás. Em 1960, Jânio Quadros ele foi eleito presidente do Brasil. Ele era um político conservador que prometia acabar com a corrupção vinda da época de Getúlio Vargas e que tinha seguido firme no governo seguinte de Juscelino Kubitschek. Ele falava na cara que iria varrer os corruptos. Dá uma olhada na campanha dele. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Naquela época, presidente e vice eram eleitos separadamente, que dava espaço para políticos de correntes diferentes serem escolhidos ao mesmo tempo. Quem se elegeu a vice foi João Goulart, que ele tinha sido um ministro do trabalho de Getúlio e também o vice do JK. O governo de Jânio ele foi curto, mas com várias medidas. Tanto controversas como proibir o biquíni e condecorar Che Guevara. 7 meses depois que ele assumiu a presidência, ele tentou um autogolpe, onde ele renunciou, achando que ele reassumiria ali com os poderes ditatoriais. Ele estava em viagem oficial para a China. Sem ninguém no comando, ele precisou voltar para o Brasil para assumir a presidência. Mas não foi tão fácil assim. Os ministros militares eles não queriam que alguém como ele assumisse o poder. Eles temiam que Jango ele estivesse preparando uma espécie de revolução comunista, onde após então ela foi barrada pelos militares. Mas Jango conseguiu o apoio da esquerda para assumir. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola organizou um movimento armado para forçar essa posse. Deu certo, mas não da maneira que eles queriam. O Jango ele não virou presidente, mas ele sob um regime parlamentarista que restringiu ali o seu poder. A ideia era que em 1965 colaria um plebiscito para ver se o presidencialismo voltaria. Em 16 meses, o Brasil teve nada menos que 3 primeiros ministros, entre eles Tancredo Neves. A pressão foi tanta que o tal de plebiscito ele acabou sendo antecipado. Com 91% dos votos favoráveis ao presidencialismo, Jango pôde finalmente comandar o Brasil com plenos poderes. Só tinha um problema. O cenário político daquela época ele era o pior possível partido de esquerda e de direita. Eles viviam uma enorme polarização e cada um ele propunha saídas diferentes para conter a crise econômica. Nessa briga entre partidos, quase nada ia para frente, mas Jânio ele queria que de qualquer jeito implementasse as suas reforma de base, um grande pacote de medidas em diversos setores, como permitir a reeleição, fazer com que analfabetos pudessem votar e aumentar a participação do Estado na economia, e até se aproximar de países inimigos dos Estados Unidos. As reformas mais temida pelos conservadores era a agrária, que propunha transferir a posse em áreas improdutivas. João Goulart discursa para mais de 200 mil pessoas na Praça da República, no Rio de Janeiro. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará pedaço de terra pátria para eles trabalhar. Acontece que Jango ele cada vez tinha menos apoio no Congresso. O PSD, que era o partido de centro da época, estava aprendendo mais para o setor conservador do governo. Resultado: as reformas de base eram sempre barradas. Mas como um bom brasileiro, Jango ele não desistia. Em 13 de março de 1964, ele discursou no comício das reformas, que reuniu mais de 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. A resposta conservadora veio no dia 19 de março, quando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500.000 de pessoas. A disputa ideológica ela estava mais acirrada do que nunca, e todo o apoio popular de confiança para os militares começarem o golpe. A tomada do poder começou no dia 30 de março. Naquele dia, Jango ele tinha ido até o Rio de Janeiro para ele poder participar do evento com os sargentos militares. Mas o golpe não começou aí, e sim pelo General Mourão em Juiz de Fora, Minas Gerais. Deslocou tropas até o Rio e digamos que ele queimou a largada. Então, em plena Guerra Fria, eles queriam evitar que os países da América Latina eles virassem comunistas e aliados da União Soviética, como a Cuba. No dia 31 de março, a Marinha Americana ela enviou uma esquadra para, caso fosse preciso, pressionar a saída de Jango. A operação ficou conhecida como Brother Sun. Ele mandou um porta-aviões
6 contratorpedeiros, um porta-helicóptero e 4 petroleiros, para ajudar os militares brasileiros caso eles precisassem de combustível. Dia 1º de abril, Jango voou para Brasília, mas rapidamente fugiu para Porto Alegre e depois para seu exílio no Uruguai. O golpe estava dado. Então, o Marechal Castelo Branco, ele assumiu o poder e disse que a gente teria novas eleições em 1966. Mas nada disso aconteceu. Os militares ficaram no poder até 1985. Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividido em 2 grandes blocos. De um lado, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o socialista, liderado pela União Soviética. Essa disputa ideológica e política influenciou diversos países, inclusive o Brasil. Em 1964, o contexto político brasileiro levou ao golpe militar, que depôs o presidente João Goulart, acusado de simpatizar com ideias de esquerda. A partir daí, iniciou-se uma ditadura militar, que duraria 21 anos, concentrando o poder nas mãos dos militares e limitando a democracia. Houve censura à imprensa, perseguição e opositores e suspensão de direitos políticos. Em 1968, o AI-5 deu ao governo ainda mais poderes, permitia fechar o Congresso, cassar mandatos e restringir liberdades civis. Nos primeiros anos, o país viveu o chamado milagre econômico, de 1968 a 1973, período de rápido crescimento da economia marcado por grandes obras. No entanto, esse desenvolvimento aumentou a desigualdade social e concentrou renda, levando, mais tarde, a crises econômicas e inflação. Enquanto isso, movimentos estudantis, artistas e jornalistas protestavam contra a repressão. Também surgiram grupos de resistência armada, como a Guerrilha do Araguaia, duramente combatida pelo exército. A partir do final da década de 1970, começou uma abertura política lenta e controlada. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente, mas faleceu antes de assumir. Seu vice, José Sarney, tomou posse, encerrando oficialmente o regime militar. Esse período deixou marcas profundas na história do Brasil, relembrando-nos da censura, da repressão, mas também da luta e da resistência em defesa da liberdade e da democracia.